A história começou quando Zlatan ainda era criança. Ele participou de uma partida de futebol com outras crianças de seu bairro e sempre seria o goleiro. Mas naquele dia ele fez um péssimo trabalho ao orientar o gol e, por causa disso, seus amigos zombaram dele. Ele não suportou as palavras dos amigos naquele dia, então pegou a bola e chutou até que ela ficasse presa em uma árvore. Um de seus amigos puxou sua camisa e disse para ele pegar a bola. Zlatan não gostou de ser empurrado. Ele iria pegar a bola não porque lhe mandaram, mas porque queria. Ele então pegou a bola subindo em uma caixa de caminhão container e de lá de cima mostrou suas habilidades, mas infelizmente caiu e machucou o nariz e a testa. Depois que ele foi para casa, sua mãe o repreendeu por sujar e danificar suas roupas. Ele continuou a se defender, dizendo que não era culpa dele. Ele então tratou sozinho do ferimento e comeu junto com os irmãos, enquanto sua mãe se despedia e ia trabalhar. À noite, Zlatan olhou o perfil de um jogador de futebol numa revista Euro 92. Ele olhou cada página com atenção. No dia seguinte, depois da escola, Zlatan e seu amigo Alex saíram rapidamente da aula, pegaram a bicicleta de outra pessoa e foram ao centro de equipamentos esportivos para roubar alguns cartões de jogadores de futebol. Antes de entrar, eles usavam roupas grossas, que usavam para guardar os bens roubados. Depois disso, eles se sentaram perto da casa da mãe de Zlatan enquanto olhavam as cartas que roubaram. Não muito tempo depois, o pai de Zlatan visitou Zlatan, que percebeu isso, imediatamente correu até ele. Seu pai trouxe sapatos e diversas outras coisas. Depois disso, Zlatan, sua irmã e seu pai foram comprar sorvete. No caminho, Zlatan olhou as cartas dos jogadores de futebol, uma por uma. Ele ficou muito feliz porque conseguiu seu jogador favorito, Van Basten, um ídolo para ele como Bruce Lee e Muhammad Ali. Depois mostrou a foto ao pai que dirigia. Um dia, a mãe de Zlatan foi chamada para ir à escola. Zlatan também foi chamado. Na sala do professor, o professor disse que Zlatan era muito ativo, o que dificultava seu silêncio e isso incomodava seus amigos, portanto ele estaria acompanhado diretamente por um professor. À tarde, Zlatan ajudava a mãe no trabalho. Ele separava o lixo enquanto sua mãe limpava o corredor. No dia seguinte, Zlatan praticou futebol. Naquele mesmo dia, ele foi repreendido pelo treinador porque não queria ouvir a conversa do treinador. Em vez disso, ele fez o que quis teimosamente. Após o treino, seu pai prometeu buscá-lo, mas seu pai nunca apareceu, embora estivesse esperando por ele até a noite. Eventualmente, Zlatan voltou para casa a pé. Quando ele chegou em casa, havia policiais lá. Aparentemente, sua mãe foi enganada. Ele então abriu a geladeira porque estava com fome, mas sua mãe disse para ele ir para o quarto. Em vez disso, ele jogou futebol na varanda de seu quarto. Naquele dia, na escola, havia um garoto novo chamado Tony. Zlatan pediu para ele bater um papo durante o horário de aula, perguntando de onde ele veio e falar sobre futebol. Acontece que Tony jogava futebol e era jogador do Balkan Clube. Ao ouvir a história, ele ficou intrigado e decidiu ir ao campo de treinamento mais tarde naquele dia. No dia seguinte, Zlatan e seu irmão foram resgatados por seu pai. Desde o incidente que aconteceu com sua mãe, Zlatan e seus irmãos viveriam com o pai. Os pais de Zlatan eram divorciados e ele e seus irmãos moravam com a mãe. Às vezes, seu pai se revezava cuidando deles. Logo depois de chegarem, Zlatan e seu pai saíram novamente para comprar colchões. Eles até trouxeram os colchões sozinhos para economizar, já que não precisavam pagar frete. Os pais de Zlatan não eram ricos. Na verdade, eles viveram uma vida simples. No dia seguinte, Zlatan ingressou no Balkan Futebol Clube e participou de um treinamento. Como ele ficou feliz no primeiro dia, conseguiu fazer um gol. Quando voltou para casa naquele dia, disse ao pai que havia marcado um gol. Mas o pai não prestou atenção porque estava muito concentrado na TV. Mesmo quando Zlatan lhe pediu comida, ele lhe disse para ir embora. Zlatan então pediu comida à irmã e ela lhe disse para comer um sanduíche. Depois disso, sua irmã lhe contou que decidiu voltar a morar com sua mãe, mas Zlatan decidiu ficar com seu pai. Poucos dias depois, chegou a época de exames. Naquele dia, Zlatan foi repreendido novamente por seu professor porque foi pego trapaceando. Mesmo que ele continuasse a negar, o professor ainda mudou seu assento para frente e uma professora chamada Nelly sentou-se ao lado de Zlatan. Isso deixou Zlatan irritado. Mais tarde, durante a aula de educação física, a Nelly ainda assistia Zlatan. E foi então que Zlatan se vingou, mirando a bola na cara dela. Por causa desse incidente, seu pai foi chamado à escola. Desta vez, a professora disse-lhe para ir para uma escola especial, mas o pai garantiu à professora que ele cuidaria dele. Depois disso, seu pai o trouxe para casa. Seu pai ficou bravo com ele e o repreendeu, mas ele apenas ouviu tudo o que seu pai disse e acenou com a cabeça porque tinha medo de seu pai. Naquela tarde, Zlatan estava jogando no clube de futebol. Após a partida, Tony foi convidado a ingressar no clube de futebol do MoMA.
Ao ouvir isso, Zlatan sentiu ciúme dele. Quando Zlatan voltou para casa, encontrou seu pai já dormindo e sobre a mesa só havia cerveja. Ele não conseguiu nada para comer, então Zlatan decidiu coletar algumas latas e vendê-las por dinheiro. Depois disso, ele comprou a comida que queria. Naquela manhã, Zlatan acordou ao ouvir o telefone tocar. Acontece que naquele dia haveria uma partida em 10 minutos. Zlatan imediatamente acordou seu pai para que pudesse levá-lo ao campo, mas seu pai o ignorou. No final, Zlatan teve que correr para o campo. Quando ele chegou lá, descobriu que a partida já havia começado. Zlatan imediatamente trocou de roupa e depois pediu ao seu treinador para jogar. No início, o treinador apenas disse para ele sentar em uma cadeira e ameaçou não lhe dar chance de jogar, mas finalmente deu uma chance a Zlatan. Ele então provou seu talento ao marcar 8 gols na partida daquele dia e no dia seguinte foi convidado a se juntar ao Malmö por causa de suas conquistas. Alguns anos depois, Zlatan estava na faculdade. Ele se aproximou de uma garota e a convidou para um encontro. Ele até usou roupas novas depois de pedir dinheiro ao pai, mas infelizmente a menina nem apareceu. Zlatan, que esperava há muito tempo, finalmente decidiu voltar para casa. No dia seguinte, Zlatan treinou normalmente. Ele ainda estava em Malmö e suas habilidades estavam melhorando. Infelizmente, ele também se tornou uma pessoa arrogante. Cada vez que ele tocava, ele ficava emocionado. Naquele dia, quando Tony acidentalmente chutou sua perna, ele deu uma cabeçada nele até sangrar o nariz. Quando Zlatan voltou para casa, ele se sentiu culpado por sua atitude em relação a Tony, então decidiu visitá-lo e pedir desculpas por sua atitude. Tony pode perdoar Zlatan, mas não seu pai. Ele não ficou feliz em ver Zlatan depois do que fez ao filho. No dia seguinte, Zlatan foi chamado por seu treinador. Ele ouviu que Zlatan conheceu Tony e pediu desculpas, o que o deixou orgulhoso. Naquela manhã, o clube de futebol estava correndo uma maratona, mas Zlatan e Tony pegaram um ônibus para economizar energia. Então, ao se aproximarem do campus, eles se juntaram novamente ao grupo. Depois disso, Zlatan foi até seu armário pegar um livro. Foi então que ele foi abordado pela garota que havia prometido conhecê-lo anteriormente. Ela pediu que ele se encontrasse novamente, mas Zlatan disse que verificaria sua agenda primeiro. Depois de treinar naquele dia no vestiário, Zlatan viu uma petição anexada ao quadro negro que continha a recusa de Zlatan em jogar na Liga Sub-19. Pouco depois, o treinador entrou e viu a petição. Ele ficou bravo e disse a toda a equipe para não deixar o amigo para trás. Além disso, ele era o único que tinha o direito de decidir quem jogava e quem não jogava. Naquela noite, Zlatan foi para a casa de seu pai. Ele foi repreendido porque estava atrasado. Uma briga começou porque seu pai sentiu que ele havia violado as regras ao sair sem avisar, mas Zlatan achou que não era necessário, porque seu pai nunca se importou com ele. Todos os dias, seu pai apenas lamentava sua tristeza diante da televisão, enquanto Zlatan tinha que fazer tudo sozinho, até para conseguir algo para comer. Ele teve que ir para a casa de sua mãe. Essa discussão terminou com Zlatan sendo expulso de casa. No dia seguinte, Zlatan fez seu treinamento habitual. Esse dia foi o anúncio para quem disputou a final do campeonato da Liga Sub-19. Depois que todos se reuniram, o treinador anunciou que os substitutos eram Andrés, Jimmy, Mehdi e Zlatan. Zlatan não conseguia aceitar que fosse o substituto da partida. Segundo o treinador, ele escolheu os jogadores com base no nível de treinamento dos jogadores. Enquanto isso, Zlatan não foi considerado ideal em seu treinamento. Isso deixou Zlatan irritado. O treinador o ameaçou dizendo que ele nunca seria titular se comportasse assim. À noite, Zlatan visitou sua mãe. Sua mãe se preocupou com sua condição e perguntou se ele estava bem. Zlatan disse que não. Depois do jantar, Zlatan jogou futebol com o irmão. Ele mostrou o que podia ao irmão, e ele ficou obviamente surpreso. Seu irmão disse que não poderia aceitar Zlatan como substituto durante a final, mas Zlatan disse que só precisava treinar mais. Pouco depois, a irmã de Zlatan veio e disse que o que o fez ficar no banco como substituto foi porque ele não conseguiu controlar suas emoções durante o treino. Na partida final da Liga Sub-19, o Malmö sagrou-se campeão daquela liga, mas Zlatan não teve chance de disputar a final daquele dia. Um dia, Zlatan iria jogar uma partida naquele dia. Ele então viu seu pai como espectador, o que naturalmente o deixou feliz. Graças a isso, seu ânimo se fortaleceu e ele conseguiu fazer um gol. Após a partida, seu pai o esperou na saída. Foi a primeira vez que conversaram depois que Zlatan foi expulso de casa. Seu pai perguntou qual era o problema em campo e Zlatan respondeu que nada havia acontecido e ele havia resolvido. Não muito depois disso, o treinador chegou e Zlatan o apresentou ao pai. Depois disso, o pai de Zlatan deu o presente que ele trouxera. Zlatan imediatamente abriu o presente e ficou muito feliz ao descobrir que o conteúdo era um par de chuteiras. Ele ficou ainda mais feliz quando o pai convidou a comida preferida do monte, um hambúrguer.
Quando estavam almoçando, seu pai perguntou novamente quais eram os problemas que Zlatan estava enfrentando. Ele finalmente decidiu contar ao pai sobre seu problema. Segundo o treinador, ele não era um bom jogador porque sempre desobedecia ao treinador. Seu pai então disse que ele tinha que obedecer ao seu treinador. Seu pai disse que a razão pela qual ele teve que obedecer ao treinador foi porque o treinador era quem poderia treiná-lo para ser um jogador melhor. Depois disso, seu pai o encorajou com as famosas palavras de Muhammad Ali durante sua luta contra George Foreman: "Vou dançar." Ao ouvir isso, um sorriso irradiou do rosto de Zlatan. Naquele dia, Zlatan estava treinando sozinho em campo quando seu treinador veio buscá-lo para se encontrar com o dono do clube. Ao chegar ao escritório, Zlatan disse imediatamente que não fez mal a ninguém. Ele imediatamente se defendeu porque toda vez que foi chamado ao escritório foi porque não causou problema. Acontece que ele foi convocado porque foi convocado para ingressar na equipe sênior com um novo contrato. Ele ficou muito feliz em ouvir isso. Antes de sair das salas, Zlatan foi avisado para parar de roubar e criar confusão e porque estava muito feliz. Zlatan assentiu, mas quando saiu do prédio não resistiu em pegar a bicicleta de outra pessoa. Ele então foi encontrar seu irmão mais novo, que estava jogando bola com os amigos. Ele ligou para o irmão mais novo e pediu-lhe que passasse a bola. Depois disso, ele desafiou as crianças no campo a tirarem a bola dele e daria a qualquer um uns bons $100. Alguns anos depois, Zlatan tornou-se jogador do Ajax. Naquele dia, ele estava treinando com sua equipe. Quando seu treinador disse a todos para se reunirem, Zlatan caminhou calmamente enquanto todos corriam para o treinador. O treinador o repreendeu por se sentir desrespeitado e acabou expulsando Zlatan. Sem a menor culpa, Zlatan foi direto para casa com seu carro de luxo. Quando chegava em casa, jogava até ficar entediado e depois assistia ao noticiário sobre ele. O público não parecia gostar dele porque era conhecido por ser preguiçoso e arrogante. Um dia, Zlatan foi chamado por Mino Raiola, seu agente, a um restaurante. Quando ele chegou, ele estava aquecido por causa do atraso. Depois disso, Raiola mostrou as estatísticas de alguns jogadores. Christian Vieri marcou 24 gols em 27 partidas, Philippe Inzaghi marcou 20 gols em 20 partidas, David Trezeguet marcou 20 gols em 20 partidas, enquanto Zlatan Bakslas marcou apenas 5 gols em 25 partidas. Por causa disso, ele foi solicitado a treinar 3 vezes mais. Zlatan teve treinamento especial. Praticou corrida na água e depois de terminar o treino com os amigos, ainda praticou marcar gols em campo. Em uma partida, Zlatan parecia irritado porque foi substituído, apesar de ter seguido as instruções do treinador. Ele então ligou para Raiola e desabafou sua raiva, depois de ficar satisfeito, desligou. Ele então saiu, embora a partida ainda estivesse acontecendo. Ele dirigiu seu carro antes de finalmente ir para casa. Ao chegar em casa, viu Raiola esperando por ele. Surgiu uma discussão. Zlatan ficou irritado porque foi substituído, enquanto Raiola ficou irritado porque Zlatan desligou quando ele não terminou de falar. Zlatan ainda não se importava. Ele só queria sair do clube. Raiola concordou e disse-lhe para ir para a Juventus. Ao ouvir isso, Zlatan confirmou novamente, pensando ter ouvido errado. Ele perguntou se a Juventus queria comprá-lo. Raiola respondeu que estava cuidando disso e que isso poderia acontecer em alguns dias. Alguns dias depois, Zlatan estava no carro com Raiola para se encontrar com Luciano Maggi, da Juventus. Quando se encontraram, as delegações da Juventus pensaram que Zlatan não estava pronto para se juntar a eles, embora Raiola estivesse convencido de que Zlatan estava pronto. Certa vez, Zlatan jogaria uma partida na Liga Europeia. Seu pai e sua mãe estavam assistindo pela televisão. Desta vez, todos reconheceram sua habilidade como atirador confiável. Antes do início da partida, Zlatan relembrou o momento em que era apenas uma criança. Ele apenas ficou parado olhando para seus companheiros e quando foi ultrapassado, iniciou o ataque. Ele conseguiu passar pelo zagueiro do time adversário e marcou o gol. Seu nome foi listado com nomes de outros grandes jogadores como Maradona e Zidane. Todos estavam felizes e orgulhosos dele, inclusive seus pais, seu treinador e Raiola, seu agente. Pouco depois, Raiola recebeu um telefonema de Maggi, dono da Juventus. Desta vez, Raiola quis voltar a gabar-se de Zlatan depois do seu golo na Liga Europeia. Mais tarde, Zlatan ingressou na Juventus em 31 de agosto de 2004.